Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Fabiano Golono, sou da cidade de Londrina, no Paraná. Sou técnico automotivo, tenho uma oficina mecânica, já faz aproximadamente 7 anos. Trabalho desde meus 11 anos de idade na linha de injeção eletrônica, na linha automotiva. Tá? O ano passado vim fazendo bastante curso, tá? O ano passado eu fiz o curso Master pela Bosch, fui até a Espanha, fiz aquele curso que fica 15 dias na Bosch de Campinas e mais 15 dias na Bosch em Madrid. Tá? E estou aqui para a gente começar a passar um pouco de informação. Hoje eu quero falar sobre um sensor de rotação indutiva, onde que eu vejo o pessoal ter muita dúvida no teste do sensor. Por quê? Quando o sensor de rotação tem problema, ele confunde muito com imobilizador, falta de alimentação no módulo de injeção e uma série de outros fatos. Então aqui eu vou explicar um jeitinho legal de fazer o teste, aonde que eu vou mostrar certinho e não vai dar problema depois. É sensor de rotação, não é módulo, é falta de alimentação, é imobilizador do carro, o que é. E vou explicar certinho como que funciona o sensor, a parte mecânica do sensor, como que ele funciona. Ele trabalha por indução, tá? Ele gera um campo magnético e aqui no sensor na mão aqui eu vou explicar para vocês para entender certinho, e depois eu quero explicar testando no carro também para mostrar como que ele funciona no carro, o comportamento dele. Então agora eu vou falar sobre o sensor de rotação, tá? O sensor de rotação, ele tem um rolamento de cobre, com a bobina de cobre enrolado em volta de um ímã, tá? Eu não tenho sensor aqui em vista explodida, como o cobre dele é bem fininho, toda vez que vai abrir o sensor, ele acaba arrebentando o fio e fica bem feio, não dá para fazer uma demonstração legal. Na ponta do sensor tem um ímã, tá? Tem um enrolamento. O sensor, ele fica posicionado, tem o suporte dele, fica posicionado bem próximo à polia. Conforme a polia roda, que o virabrequim roda, tá? Devido à distância que tá, e o enrolamento e o ímã, gera um campo magnético. O sensor acaba gerando uma tensão em corrente alternada e avisa o módulo de injeção como que está a rotação do carro. Então ele funciona como se fosse assim. Então 60 menos 2 dentes, tá? Então toda vez que chega na folga, o sensor de rotação fala para o módulo de injeção que deu a folga por causa da distância sem o campo magnético. Aí a partir daí o módulo vai fazer a contagem para achar qual que é a posição do cilindro número 1 para ele começar a fazer a fasagem do sistema. Mas o sensor funciona mais ou menos, basicamente, a polia rodando aqui em cima, tá? A polia tem posição, o motor tem sincronismo, né? Todos nós já sabemos isso daí. E vamos também testar o sensor aqui no carro, tá? No carro eu vou mostrar testando a resistência do sensor, que a gente vamos conseguir fazer esses testes aqui com um multímetro. Eu vou testar a resistência do sensor e depois vou testar o sensor funcionando durante a partida e com o carro ligado. Agora estou aqui no carro para fazer o teste do sensor de rotação, tá? Vou mostrar para vocês a posição do sensor de rotação, o lugar que ele vai aqui, vai presinho aqui. Esse aqui é o chicotinho do lado do sensor e vai preso num suporte aqui da bomba de óleo do carro, tá? Essa aqui é a polia que eu mostrei ainda há pouco, tá? Pode ver que ele fica bem pertinho. Então agora eu mostrei a polia e mostrei o sensor onde que vai localizado no carro, tá? Então tem que ter uma distância entre 0,30 milímetros a 0,60 milímetros, tá? Essa distância tem que seguir rigoroso daí, tá? Essa margem. Por quê? Se o sensor tiver com mais de 60, ele vai dar um problema para gerar o campo magnético. Se ele estiver muito próximo, também vai dar problema ao gerar o campo magnético. Isso pode ser que ocorra do carro ficar ruim de pegar, pega o carro, fica estourando, como se o carro estivesse fora de sincronismo. Então tem que ser respeitada essa regra, tá? Então assim, ó, o sensor de rotação desse sistema aqui, ele é um sensor de rotação indutivo, tá? Inclusive o sensor de rotação indutivo é usado em inúmeros carros. Tem bastante carro equipado com sensor de rotação indutivo. No sensor aqui, eu consigo fazer vários testes neles. Um dos testes que eu vou começar fazendo é o teste da resistência do sensor, para saber como que está a bobina do sensor. Então, como que é? Aqui no sensor, temos 3 fios neles, tá? 2 fios, uma ponta ligada na outra, que é referente à bobina do sensor. O outro fio é o fio da malha, tá? Em volta do sensor tem uma malha negativa, lembrando bastante daquele fio de antena, que acho que todo mundo deve ter visto já, que vai uma malha em volta. Para que serve essa malha aqui no sistema?
para não pegar interferência, não der alteração no campo magnético. Então vai aqui o teste do sensor de rotação, tá? Eu vou testar a resistência dele. No sensor de rotação, nós temos três fios aqui nele, tá? 2 fios são relacionados ao fio da bobina que é enrolado a bobina nele, que é enrolado em volta de um ímã, e o outro fio é malha. Então, a resistência do sensor, nós vamos ter resistência preciso colocar em 2 pontos do multímetro aqui. Em um fio aqui, ó, peguei num fio de uma ponta. E no outro aqui, no pino, que seria, né, deu uma resistência de 1.300 ohms. Na outra ponta, que é só a malha, não pode ter contato nenhum, tá? Se houver algum contato entre algum fio ou a malha, tem defeito no sensor de rotação. Acontece muito do fio do sensor de rotação, com o tempo ele esquenta, esfria, e o sensor de rotação ele começa a esfarelar, no meio do fio começa a encostar um no outro. Isso acontece assim, ó, o carro esquenta, esfria, o sensor dá problema no cabo, o cabo vai ficando rígido, né, vai ficando duro, por ser feito com borracha e plástico. Quando vai fazer algum tipo de serviço no carro, que seria uma troca de uma correia dentada, ou até mesmo olhar, ver como está a situação da correia dentada, alguma coisa que tem aqui mexer na capa, às vezes, remover a capa, no desmontar, o fio está paradinho, está quietinho ali, e está tudo quieto, mas ainda não quebrou. No mexer, no fazer o movimento do cabo, ele acaba quebrando o interno, então a gente não consegue ver. No teste, com o multímetro já consegue saber se tem problema na resistência ou não. Tá? Se o fio quebrou por lá de dentro ou não. Isso acontece bastante quando vai fazer alguma manutenção no carro dele quebrar o fio. Tá? Ó, ainda com o multímetro em módulo ohmímetro, né, eu consigo testar a resistência do sensor aqui. Tá? O que eu fiz aqui no momento? Eu desliguei o módulo de injeção para ficar mais fácil aqui, para o fio ficar preso, tá, no chicotinho. Aqui eu peguei um terminal de encaixe, só dei uma agulhinha para estar encaixando a ponta do multímetro aqui para não ficar solta, não ficar chacoalhando, não acontecer de novo mau contato. Então o que eu vou fazer do teste aqui? O multímetro ainda está em módulo ohmímetro, vou dar a partida no carro, agora vou ver se está gerando um campo magnético. Então a resistência está uma resistência fixa. Então durante a partida, essa resistência vai sofrer uma alteração. Por quê? A polia está girando próximo do sensor, neste virar próximo do sensor vai mudar o campo magnético. Então eu vou dar uma partida no carro aqui. Ó, então, já fizemos aqui no sensor de rotação 2 testes que foi relacionado à resistência dele. Agora tem um outro teste também do sensor de rotação que eu vou medir ele com o multímetro para ver a tensão que ele está gerando. O sensor de rotação, lembrando que ele é indutivo e ele gera uma tensão de corrente alternada. Então o multímetro está instalado aqui. Ó, então já fizemos aqui no carro 2 testes do sensor de rotação, tá? Um teste foi a resistência, o outro foi a resistência durante a partida e um próximo teste agora vai ser para medir a tensão que o sensor de rotação está gerando, tá? Esse sensor de rotação, lembrando que ele é indutivo e ele gera uma tensão de corrente alternada. O multímetro está instalado já aqui no carro, já coloquei o multímetro em tensão, já mudei a escala dele já para corrente alternada e vou dar uma partida no carro. Ele vai gerar uma tensão de aproximadamente 30 volts, tá? Então, de um carro para o outro, vai mudar a tensão que gera, mas nesses carros aqui, ele gera aproximadamente 30 volts. Então, eu vou mostrar para vocês aqui com o carro funcionando, vou até dar uma acelerada no carro e vai ver que o multímetro ele vai subir a tensão e vai descer. No teste agora, vocês viram no multímetro a alteração de tensão. Então o carro funcionando em marcha lenta, ele gerou uma tensão ali próximo de 30 volts, ali deu 25, 28 volts com o carro em marcha lenta. Quando acelerou, a tensão subiu, tá? Foi para aproximadamente ali 45, 48 volts. Depois que caiu em marcha lenta, ele estabilizou também bem próximo ali de 25 volts, ali 26 volts. Tá? Então o funcionamento do sensor é esse. O teste que a gente consegue fazer são esses 3 testes aí na parte do sensor. Até o momento nós testamos o sensor
de rotação indutivo, tá? Eu vou passar para um próximo teste aqui também, que a gente vamos conseguir testar o módulo de injeção para saber se ele está com problema ou não. Por quê? O sensor de rotação, ele é indutivo, então ele gera a sua própria energia e manda para o módulo de injeção. Ou seja, ele é um sensor que ele não necessita de receber alimentação para funcionar. Mas se for no conector do sensor de rotação, no lado da injeção eletrônica, que desplugar o sensor, a gente consegue ver que tem uma tensão, tá? Essa tensão que tem é uma tensão de referência. Por que uma tensão de referência? Porque o módulo precisa saber se a resistência do sensor está boa ou não, para saber se tem um sensor no lugar ou não, para saber se vai funcionar o carro ou não. Então, às vezes vai fazer a medição, deu uma tensão tal, ou vai medir o sensor, falar não tem alimentação no sensor, o defeito é no módulo de injeção. O sensor de rotação indutivo, ele não tem alimentação. Em alguns casos ele tem um sinal de referência, em alguns casos o sinal de referência é bem baixinho. Então a gente coloca lá no multímetro, ele dá a questão de milivolts, tá? Bem baixinho. E em alguns casos, no caso desse carro aqui, vai dar aproximadamente 1,5 volts em um fio e 2,5 volts no outro fio. Mas é só sinal de referência só, tá? Esse sensor não necessita de alimentação para funcionar. Eu liguei a chave de ignição e vou testar o sinal de referência do sensor de rotação, tá? Então aqui, vamos testar o multímetro para ver se ele está funcionando, tá? Que o princípio de um teste de alimentação é pelo multímetro, e vou testar o sinal de referência, tá? Lembrando que um fio é malha, é um negativo, tá? Ó, no fio do meio aqui, do sensor de rotação, deu uma tensão de aproximadamente 2,5 volts, deu quase 2,6 volts aí, tá? Na outra ponta aqui, na extremidade, né, na ponta tem, que também é outro sinal de referência, ele deu 1,4 volts, tá? Então quase 1,5 volts. Então esses dois sinais aqui, de positivo que tem aqui, tá? É sinal de referência, não é relacionado à alimentação do sensor. Então pessoal, aqui nós fizemos o teste no sensor de rotação, tá? Testamos a resistência dele, a resistência durante a partida, testamos no sensor a tensão que ele gera com o carro funcionando e testamos o sinal de referência do módulo de injeção, tá? Então tá aqui os testes, bem legal, espero que tenha tirado a dúvida de vocês. Quem ficou com alguma dúvida sobre o teste, alguma coisa, pode fazer um comentário, pode perguntar, eu vou estar à disposição para responder. Ao meio do tempo aí, conforme vai vindo as dúvidas aí, quem for testando alguma coisa, pode me perguntar que onde eu puder esclarecer as dúvidas, eu vou esclarecer. Espero que tenham gostado do vídeo, tá? Com certeza vou fazer mais vídeos igual esses aí para estar esclarecendo as dúvidas dos amigos reparadores aí, tá? E se vocês puderem dar um like e compartilhar para os amigos aí tudo, eu agradeço aí, beleza? Obrigado!